Em Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus faz uma promessa final aos seus discípulos antes de subir aos céus. Ele diz: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas." Receber poder, ser uma testemunha. Essa é a essência do cristianismo vivo, não é mesmo? Não uma religião de rituais vazios, mas uma fé de experiência, de transformação. Mas a pergunta que precisamos nos fazer hoje é: o que significa, de verdade, receber esse poder? E como podemos ter certeza de que a nossa experiência, por mais sincera que seja, está firmemente alinhada com a palavra de Deus? Seja muito bem-vindo ao Último Chamado, um projeto do Ministério O Caminho. É com esse desejo de equilibrar a experiência com a verdade que nós começamos o nosso estudo de hoje. Em nosso último episódio, nós fizemos uma jornada profunda pela história da Igreja Católica e vimos como as tradições humanas, ao longo de séculos, foram lentamente se misturando com a verdade bíblica, a ponto de se colocarem acima dela. Se você não assistiu, eu o convido a voltar e ver esse estudo, pois ele nos dá um contexto fundamental para muito do que vamos conversar hoje. Porque hoje, nosso foco se volta para um movimento que, em muitos aspectos, nasceu como uma reação direta a esse formalismo religioso. Um movimento vibrante, cheio de energia, com um desejo sincero de voltar ao poder da Igreja que lemos no livro de Atos. Hoje, nós vamos falar sobre a Assembleia de Deus. A sua origem é fascinante. Para entendê-la, precisamos ir para Los Angeles, no ano de 1906. Imagine a cena, não em uma grande e suntuosa catedral, mas em um lugar humilde, um antigo estábulo na Rua Azusa, número 312. Ali, um pastor afro-americano chamado William Seymour, um homem filho de escravos, cego de um olho, mas com uma fome imensa por mais de Deus, começou a pregar sobre a promessa do batismo no Espírito Santo. O que aconteceu ali foi algo que chocou a sociedade da época. Relatos da época falam de curas, de milagres e do fenômeno que se tornou a marca do movimento, o que foi descrito como a manifestação do falar em línguas, em um eco do que lemos no dia de Pentecostes. Mas o maior milagre talvez tenha sido social. Em uma América profundamente dividida pela segregação racial, brancos, negros, hispânicos e asiáticos se reuniam no mesmo lugar abraçando-se e orando juntos. A motivação era pura. Era um grito contra a religião fria, formal e hipócrita. Era um anseio por um cristianismo de verdade. E é impossível não admirar essa sinceridade e essa busca apaixonada. Diferente do sistema que analisamos em nosso último estudo, a Assembleia de Deus, assim como toda a reforma protestante, foi fundada sobre um pilar fundamental e correto, o princípio de sola Escritura. A Bíblia e somente a Bíblia, como a nossa única regra de fé e prática. Um retorno à palavra longe das tradições dos homens. E é aqui que construímos a nossa ponte. Este é o nosso ponto de partida em comum. Uma base compartilhada no desejo de seguir a Bíblia. Porém, e eu peço que você reflita sobre isso com o coração aberto. É possível defender a Bíblia como sua única regra de fé e, ao mesmo tempo, praticar tradições que, na verdade, não vieram dela? É possível, com toda sinceridade, carregar para dentro de um movimento de restauração velhos erros do sistema que se estava tentando reformar? Essa é a pergunta que guiará o resto do nosso estudo. Vamos então direto para um ponto prático.
um que afeta a vida de cada membro da igreja toda semana: a guarda do domingo. A Assembleia de Deus, assim como a grande maioria das igrejas evangélicas, se reúne e guarda o domingo como o dia do Senhor, o dia de descanso e adoração. Mas aqui, nós precisamos fazer exatamente a mesma pergunta que fizemos em nosso episódio anterior, e a resposta é fundamental para entendermos como os erros se perpetuam mesmo entre pessoas sinceras. A pergunta é: onde na Bíblia, no Novo Testamento, existe um mandamento para anular o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado do sétimo dia, e substituí-lo pelo domingo? A resposta honesta e, por vezes, desconfortável é que não existe. Então, de onde veio essa prática? Como uma igreja que se orgulha de seguir somente a Bíblia adotou um dia de guarda que não está ordenado nela? A história é clara e, como nós vimos em detalhes em nosso último episódio, a instituição da guarda do domingo como um mandamento cristão não foi uma ordem dos apóstolos. Foi um ato de autoridade da Igreja Católica Romana, que se orgulha de ter feito essa mudança como uma marca de seu poder eclesiástico sobre as Escrituras. O que aconteceu foi que os reformadores do século XVI, ao saírem do catolicismo em um protesto corajoso contra tantas tradições, levaram consigo, sem questionar, esta tradição específica. Ela já estava tão arraigada na cultura cristã há mais de 1000 anos que simplesmente passou despercebida. E o movimento pentecostal, ao nascer séculos depois, no início dos anos 1900, simplesmente herdou essa prática. Você consegue perceber a profunda ironia aqui? Um movimento que nasceu para protestar contra as tradições de Roma, um movimento cujo coração pulsava pelo retorno à Bíblia, acabou perpetuando, talvez sem saber, uma de suas tradições mais antibíblicas. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre como é fácil, mesmo com a melhor das intenções, carregar um erro simplesmente porque ele sempre foi feito assim. Mas a influência de ideias de fora da Bíblia corre ainda mais fundo. E para realmente entender as próximas doutrinas que vamos analisar, nós precisamos cavar até o alicerce. Nós precisamos falar sobre um pilar, uma crença fundamental que sustenta tanto a visão do fim dos tempos quanto a do castigo eterno na maioria das igrejas. A crença na imortalidade da alma. A ideia de que você e eu temos uma alma imortal, uma entidade consciente que se separa do corpo na morte, isso parece tão cristão, não é mesmo? Faz parte de quase tudo que a gente ouve desde criança. Mas a verdade chocante, e eu peço que você pare para pensar nisso, é que essa doutrina não tem origem na Bíblia. Ela veio da filosofia grega, de um filósofo chamado Platão, e foi lentamente absorvida pelo cristianismo séculos depois que os apóstolos já tinham morrido. O que a Bíblia ensina? Vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 7. O texto diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. A alma não é algo que você tem, é algo que você é. Um ser completo, corpo e fôlego juntos. E o salário do pecado, segundo Romanos capítulo 6, verso 23, não é o tormento eterno, é a morte, a cessação da vida. Ezequiel capítulo 18, verso 4 é ainda mais claro: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia ensina que somente Deus possui a imortalidade e que a vida eterna é um dom que Ele dá aos salvos na ressurreição. Entender isso muda tudo. Isso não é um detalhe teológico pequeno, este é o ponto central. Porque uma vez que você remove o pilar não bíblico da imortalidade da alma, outras doutrinas populares simplesmente desmoronam.
Vamos pegar, por exemplo, a doutrina do arrebatamento secreto. A ideia de que Jesus voltará de forma invisível, silenciosa, para arrebatar a igreja, deixando o mundo para trás em caos. Essa doutrina, que é tão central para a esperança de tantos crentes sinceros, ela depende completamente da ideia de que as almas dos mortos já estão vivas e conscientes no céu, prontas para se unirem aos vivos. Mas, se a Bíblia ensina, como vimos, que os mortos estão dormindo, inconscientes, aguardando a ressurreição na volta de Jesus, como eles poderiam ser arrebatados secretamente antes disso? A resposta é simples: eles não podem. A verdade é que a Bíblia não ensina duas vindas de Cristo, uma secreta e outra visível. Ela ensina uma vinda, gloriosa, pública e extremamente audível. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, disse que sua vinda seria como o relâmpago, que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Ele disse que todos os povos da terra o verão, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E que ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombetas. Isso não soa nem um pouco secreto. O apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, coloca o último prego nesse caixão. Ele diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, descreve o arrebatamento, o momento em que os salvos são apanhados, acontecendo com alarido, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus. A teoria do arrebatamento secreto é uma invenção do século XIX, construída sobre o fundamento arenoso da filosofia grega, não sobre a rocha da palavra de Deus. Agora, vamos analisar a doutrina que é a marca registrada do pentecostalismo. A experiência que define a sua identidade. O dom de línguas como a evidência obrigatória do batismo no Espírito Santo. Aqui, nós precisamos caminhar com muito cuidado e respeito. A Bíblia fala sobre o dom de línguas com certeza. Ele é um dom legítimo do Espírito Santo? Sem dúvida. A questão aqui não é se o dom é real. A questão é o que é esse dom segundo a Bíblia e ele é a evidência obrigatória para todos? Para responder isso, precisamos ir para o texto que define o dom. Atos, capítulo 2. O dia de Pentecostes. Os discípulos, cheios do Espírito, começaram a falar. E o que aconteceu? O texto é incrivelmente específico. Havia em Jerusalém judeus de todas as nações. Partos, medos, elamitas, gente que morava na Mesopotâmia, na Capadócia, no Egito. E o verso 6 diz que a multidão ficou confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A palavra grega usada ali é dialectos, de onde vem a nossa palavra dialeto. O milagre não foi uma fala celestial e incompreensível. O milagre foi a quebra de barreiras linguísticas. Pessoas de 15 regiões diferentes ouviam as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas. O dom de línguas bíblico era um milagre de comunicação, dado com um propósito claro: a pregação do Evangelho. A prática moderna de uma fala estática que ninguém entende é o exato oposto. É um ato de não comunicação. E quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, escreve para uma igreja que estava abusando dos dons, ele coloca as coisas em ordem. Ele explica que o Espírito dá diversos dons. E então, para deixar o ponto absolutamente claro, ele faz uma série de perguntas retóricas. São todos apóstolos? A resposta é não. São todos profetas?
A resposta é não. E então ele pergunta: falam todos diversas línguas? A resposta, seguindo a lógica do próprio Paulo, tem que ser não. Então, ao estabelecer esta prática como a evidência obrigatória do Espírito Santo, a doutrina pentecostal cria um padrão que a própria Bíblia não sustenta, contradizendo a diversidade de dons ensinada por Paulo e redefinindo a natureza e o propósito do dom original que vemos em Atos capítulo 2. Então, onde tudo isso nos leva? O que nós vimos neste nosso estudo de hoje? Nós vimos uma igreja que nasceu de um desejo sincero e apaixonado por verdade, por uma experiência real e poderosa com Deus. Um movimento que se levantou sobre o pilar correto da Bíblia como única autoridade. Mas nós também vimos que, por não reexaminar cada doutrina à luz clara das Escrituras, esse mesmo movimento acabou, primeiro, carregando uma tradição que veio diretamente de Roma, a guarda do domingo. Segundo, construiu sua visão do futuro sobre o pilar filosófico da imortalidade da alma e não sobre a Bíblia, o que levou a uma teoria incorreta sobre a volta de Cristo. E terceiro, redefiniu a natureza e o propósito de um dos dons do Espírito, transformando-o em uma regra que a própria Bíblia não sustenta como universal. E é aqui, meu amigo e minha amiga, que a mensagem do livro do Apocalipse volta a ecoar com uma força impressionante. O chamado de Deus em Apocalipse capítulo 18, sai dela, povo meu. Esse chamado para sair de Babilônia, para sair da confusão, não é apenas para sair dos sistemas religiosos antigos e cheios de tradição, como o que vimos no nosso último episódio. É um chamado para sair de toda a confusão. É um chamado para abandonar qualquer sistema que, mesmo com a melhor das intenções, acabou misturando a verdade pura da palavra de Deus com tradições humanas, com filosofia grega ou com interpretações particulares que não se sustentam diante de um claro "está escrito". O chamado de Deus é para uma fé que não se baseia em experiências isoladas, mas em uma verdade sólida. E, por favor, ouça o coração por trás dessa mensagem. Este não é o chamado para o vazio, não é um convite para ficar perdido ou sem igreja. Pelo contrário, é um convite para um relacionamento mais íntimo, mais direto e mais puro com Jesus Cristo. O apelo final do Evangelho é para que você pegue a sua Bíblia, talvez como nunca fez antes, e comece a sua própria jornada pessoal com Deus. Peça a Ele em oração que o Espírito Santo seja o seu professor. Confie que Ele irá te guiar. Chega um momento em que nós precisamos parar de olhar para as placas das igrejas, para os líderes religiosos, para os gurus, não importa o quão sinceros ou carismáticos eles pareçam. Nós precisamos erguer nossos olhos acima de tudo isso e olhar unicamente para Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Nenhuma instituição, nenhuma tradição e nenhuma experiência pode tomar o lugar que pertence somente a Ele. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada pela verdade. Este foi O Último Chamado, um projeto do Ministério O Caminho. Teremos outros episódios analisando outras denominações, sempre com a Bíblia como nosso guia. E se esta mensagem tocou seu coração, se fez você pensar, ou se você tem um amigo, um parente, alguém que você ama e que faz parte da Assembleia de Deus, por favor, compartilhe este episódio. Você não sabe como Deus pode usá-lo para abrir os olhos e libertar alguém através da sua verdade. Que a palavra de Deus ilumine o seu caminho.